está condenado se você faz. Yanana, 20.000 soldados da teocracia Slane, e os milhares de fanáticos sobreviventes de remédios custódio inclinaram a balança política dentro da cidade, e Yuri delegou centenas de inquisidores. Aqui estão suas diretrizes: se eles admitirem sua culpa, eles são por definição culpados; se eles fugirem, então eles devem ser culpados porque apenas os culpados fugiriam; se eles admitirem sua culpa sob intenso questionamento, eles são culpados; se eles fizerem acusações contra você, eles as levantarão contra os deuses, e serão, portanto, culpados; se resistirem, eles serão culpados; se não puderem provar sua lealdade aos 6 ou aos 4, eles serão culpados; e se eles afirmarem sua lealdade aos deuses apropriados, bem, os seguidores dos mortos-vivos mentirão; portanto você deve considerá-los culpados por mentir para você. Não deixe que eles olhem nos seus olhos, eles tentarão eliciar simpatia de sua parte. Essa é a magia negra deles em ação; se eles tentarem isso, eles serão, por definição, culpados. Yuri ficou no centro do palco com as mãos atrás das costas enquanto olhava para seus vice-inquisidores vestidos de branco. Eles ergueram suas vozes aos céus, e louvaram os deuses com os braços estendidos. As suas leis, recomendamos nossas almas. Eles entoaram. Alguma pergunta? Ela perguntou maliciosamente. Dadas as horas de instrução, não houve nenhuma, e então ela disse com um sorriso alegre de felicidade absoluta: vá então, e pelos deuses, expurgue os ímpios. Quando ela voltou ao general Sushala, ela tinha um sorriso presunçoso no rosto. Bem, isso deve facilitar a eliminação da quinta coluna dentro da cidade, e sobrecarregaremos as linhas de abastecimento de Neia também, supondo que ela não decida massacrar todo mundo porque são inconvenientes. Ela jogou a cabeça para trás, e riu longamente e alto enquanto imaginava o filho da morte massacrando os civis nos que estavam enviando para ela. É um começo, não me importa como vamos tirá-los de lá, morte ou exílio, mas não podemos ter pessoas dentro dos muros que abram os portões. Sushala disse fervorosamente. Mandá-los embora, não importa o que Neia faça, é provavelmente o melhor. Mesmo matá-los como ela fez com os reféns levaria tempo, ela é sanguinária o suficiente para seguir esse caminho. Ele bateu os nós dos dedos na mesa à sua frente. Tente ser rápido com o que quer que esteja fazendo, não temos tempo de sobra. Será fácil. Ela disse maliciosamente enquanto se inclinava sobre a mesa dele, e batia as mãos sobre ela. Com as palmas abertas, ela tinha um sorriso selvagem no rosto. Muitos de seus apoiadores começaram a viver abertamente como tal, nós os pegaremos primeiro. Tanto faz, apenas faça, você pode se encher de felicidade mais tarde, estou ocupado. Sushala disse incisivamente, e esfregou a têmpora enquanto tentava se concentrar na tarefa em questão. Yuri não estava errada, 1000 foi quantos eles conseguiram encontrar no primeiro dia, sem sequer tentar. Ela olhou para as milhares de pessoas lotadas no Tribunal de Justiça, o lugar onde Neia quase foi martirizada. Ela abraçou seu corpo para conter seu prazer. Quando recuperou o controle de si mesma, bateu diversas vezes o martelo. Houve inúmeras conversas e discussões entre os cativos, que se aglomeravam em grupos familiares sob o olhar presunçoso, odioso ou vingativo de inquisidores e soldados. Vocês são todos apóstatas dos verdadeiros deuses. Yuri abriu com um grito. Normalmente, todos vocês seriam mortos por isso. Porque os deuses exigem que imponhamos suas regras, no entanto. Ela apontou o martelo para eles dramaticamente enquanto eles olhavam para ela com a boca aberta, incrédulos, as mães agarradas aos filhos, os maridos às esposas. Alguns olhavam para ela com fúria, cerrando os punhos de raiva enquanto outros olhavam para ela com horror ou medo. Ela bebeu tudo com alegria. Nesta ocasião escolhemos ser misericordiosos. Ela agarrou o martelo na fenda entre os seios, e fechou os olhos, olhou para baixo, e para longe, apreciando o efeito dramático. Pela misericórdia também, é o caminho dos deuses. O alívio tomou conta da reunião, mesmo com os olhos fechados, ela podia sentir isso. Ela se endireitou, e colocou as mãos na beirada do pódio. Portanto, todos vocês serão exilados, vocês irão para o norte, para fora das terras dos deuses, deixe-os decidir o que fazer com vocês a partir daí.
Ela disse enquanto uma descrença silenciosa varria os prisioneiros. Lágrimas e lutas foram a resposta quando inquisidores e soldados desceram e começaram a rasgar as roupas daqueles que não queriam se despir voluntariamente. Mais de um pai ou mãe foi atingido por cacetetes ou mantido na ponta da alabarda enquanto a filha ou o filho eram privados da dignidade e do calor de suas próprias roupas, independentemente de seus esforços, por mais presos que estivessem. Não havia nenhuma chance real de resistir, e como resultado, logo surgiram 1000 humanos nus, tremendo tanto de frio quanto de ansiedade. Leve-os até o portão. Expulse-os, e deixe os deuses decretarem seu destino. Yuri disse com uma voz poderosa e autoritária. Os gritos renovaram-se à medida que as alabardas baixavam em uníssono, e as pontas afiadas obrigavam as pessoas a subir as escadas e sair para as ruas. As pessoas assistiam fascinadas ao desfile nu, algumas riam, algumas mais ousadas atiravam vegetais podres, sacerdotes dos antigos deuses proclamavam a justiça divina, e exortavam qualquer pessoa cuja fé estivesse enfraquecendo ou que tivesse escapado do aprisco a ir aos templos, e vê-la renovada, para não sofrer o destino daqueles infelizes. O som de passos pesados e gritos de indignação, o choro das crianças, desde os pequeninos até os bebês que conseguiam andar sozinhos, partiram o coração dos pais, mas se isso comoveu algum coração entre os observadores, então não comoveu ninguém o suficiente para fazer alguma coisa. Quando eles foram forçados a sair da cidade, e os portões se fecharam atrás deles, apenas um guarda permaneceu. Ele marchou com eles a um tiro de arco da cidade antes de pegar uma chave e libertá-los de suas correntes. Vá, continue na estrada, talvez você encontre a General Baraja e... Boa sorte para você. Ele disse com simpatia. Boa sorte? Um prisioneiro perguntou incrédulo enquanto esfregava os pulsos doloridos. Depois disso, você nos deseja sorte? Nunca na minha vida cumpri um dever tão triste como este, mas estou apenas cumprindo ordens, e foi isso que os deuses ordenaram. Ele disse um pouco tristemente. Tudo bem então. O ex-prisioneiro disse, e virou-se enojado, e começou a caminhar para o norte. Vamos, é muito longe para o norte, e não está esquentando. Ele gritou para seus companheiros, e como que galvanizados pela ordem, e por sua raiva, eles começaram a se afastar, e o guarda voltou para a cidade. Reino dos Elfos. Por todos os deuses. Zixi disse, voltando ao hábito quando eles chegaram ao topo da colina, e se encontraram olhando para o lago crescente, e para a cidade além dele. Sua costumeira indiferença imperturbável foi profundamente abalada quando ela olhou para o que ela teria considerado impossível. Bem-vinda ao lar, Princesa Zexi. Tyr disse com um sorriso de boca larga que expôs suas presas. Seu martelo estava sobre um ombro, e seus olhos vermelhos de vampiro fixos firmemente na vista da capital de sua terra natal. O que estou vendo? Zexi perguntou com total descrença. Você está vendo o que acontece quando os elfos decidem fazer crescer uma cidade. Teflio disse com orgulho. Não há outra igual. Ao olhar para ele, mesmo do outro lado do Lagos, este não estava inclinada a contestar a afirmação. Uma única árvore enorme estava no centro, seus galhos se transformavam em torres. Mesmo dali ela podia ver pessoas caminhando pelos caminhos de madeira com trilhos saindo direto do galho, árvore conectada a árvore, e galho a galho. Os pássaros faziam ninhos ao lado das casas dos habitantes. Abaixo da grande árvore havia muitas árvores menores. Estas tinham linhas complexas de interligação que, suponho, sugeriam relações familiares, onde abaixo, ruas de pedra davam acesso comum a vários edifícios. Tenho que ver isso de perto. Zexi disse sem fôlego, seu sangue estava fervendo, e dizendo para ela ir, não neste momento, por causa de reféns ou por sua vingança, mas porque ela se sentiu atraída para o lugar como se por alguma força invisível da própria natureza. Você vai, mas espere o anoitecer. Duvido que você enfrente qualquer oposição real, pelo menos até chegar ao palácio. Tyr disse pensativo enquanto esfregava o queixo. Não é que os guardas sejam mais leais ao rei, todo mundo o odeia, até eu me lembro disso, mas se eles trabalham no palácio, então é provável que suas famílias estejam constantemente com ele. Ele foi com a teocracia Slane, isso significa que ele tem alguns reféns com ele agora, e então as pessoas lutarão para mantê-lo afastado. Isso é uma pena. Zexi disse calmamente.
Então, você sabe o caminho até onde eles estão? Não. Teflio respondeu, balançando a cabeça enquanto girava uma de suas facas em uma das mãos. Mas antes de sermos vendidos, ouvimos coisas sobre isso. O que você aprendeu? Zesti perguntou atentamente, desviando o rosto da vista deslumbrante do lago crescente com o maior esforço. Tyr começou, esfregando a nuca infeliz, ele realmente não encontrou o olhar dela. Coisas malucas, principalmente, rumores e histórias, escrita subterrânea em uma escrita estranha que ninguém jamais viu antes, e pedra inquebrável. E isso tem vários níveis de profundidade, ninguém sabe quem o construiu, e uma das histórias diz que ele simplesmente apareceu lá embaixo do palácio, e o rei emergiu dele e, bem, é tudo uma loucura, o lugar existe, mas, o resto disso? Ele tirou o martelo do ombro, e apoiou a cabeça no chão, depois se apoiou no cabo, e disse: Bem, você sabe como as histórias podem surgir às vezes, eu não acredito nisso, é suficiente saber que o lugar existe, e pode ser acessado a partir do palácio, podemos encontrar o caminho de lá. Eu acho, irmão meu, que é muito improvável que alguém no palácio realmente ajude com isso. Teflio apontou sarcasticamente. Concordo, mas há reféns aqui em Lago Crescente, você pode contar com isso, e isso significa que haverá alguém que poderá nos dizer como chegar lá. Tirg apontou com uma voz igualmente cáustica. Um pensamento interessante, mas, infelizmente, não podemos deixar você fazer isso. Uma voz da floresta disse de passagem. Zesti virou-se para enfrentá-lo, assim como seus companheiros. Saia daí. Ela disse com uma voz de gelo. Sério, Zesti, depois de todo esse tempo, você não me conhece apenas pela minha voz? O orador oculto disse com uma risada. Claro que sim. Mas quero olhar você nos seus olhos, e quero que você veja nos meus. Ela gritou. Houve silêncio por um momento, e depois um farfalhar vindo do além, que durou apenas até o capitão da escritura negra aparecer totalmente à vista, junto com o resto dos assentos sobreviventes. Olá de novo, Zesti, ou devo dizer, traidora? O capitão disse infeliz, desviando o olhar dela. Olhe para mim, capitão. Ela disse friamente. Notou alguma coisa diferente? Ela perguntou. Ele fez o que ela pediu. Seu cabelo está puxado para trás. Ele disse, afirmando o óbvio. Isso mesmo, você pode olhar para elas agora. Ela disse calmamente. Ei, Cap, deveríamos ler o bilhete de Raymond antes de confrontá-la, lembra? O segundo assento disse com aborrecimento. Você está certo. O capitão disse exasperado. Bem, Zesti, já que você não estava planejando nada até esta noite, podemos esperar 2 minutos antes de nos matarmos? Raymond deixou uma carta para todos nós quando estávamos em Camimiaco, com instruções estritas para a Leia antes de confrontá-la. Zesti olhou para ele surpresa. Uma carta? De Raymond? Ela ficou surpresa com isso, e para a surpresa do capitão, assentiu enfaticamente. Sim, Leia, vou esperar. Ela disse, e colocou a foice ao lado dela. O som de vários envelopes sendo rasgados e jogados de lado quebrou a quietude do momento, e uma multidão de olhos examinou o roteiro à sua frente. Finalmente o capitão baixou o documento, e disse simplesmente. Que merda é essa? Crossroads. Ausente, uma palavra tão simples, mas mesmo como frase gerava inúmeras perguntas, perguntas que, até onde o trio Coruja, Moira e Rascal sabiam, não tinham resposta. Foi por isso que eles estavam sentados em frente a Kirak, e Xanda mais uma vez. Pegamos suas mercadorias, agora onde diabos está Petir? Moira perguntou apaixonadamente. Perguntar-me pela 6ª vez em 2 horas não mudará minha resposta. Não sabemos, não sabíamos, e talvez não saberemos. Ele poderia ter caído no chão, ou sido pego, ou estar morto em um beco após um encontro aleatório com um ladrão inesperado. Kirak tomou um gole de vinho, e bateu a xícara na mesa. Talvez vocês devessem se preocupar mais com vocês mesmos, vocês estão caindo como moscas ultimamente, e agora são apenas 3, eles provavelmente têm seus rostos, e depois do roubo na noite passada, você acha que os guardas estavam alertas antes? Eles estarão várias vezes piores agora. Xanda disse, estreitando os olhos, e olhando para eles como se fossem imbecis. Bem, o que você planeja fazer? Coruja perguntou. Planejamos esconder você,
você não vai ver o lado de fora por um tempo, porque enquanto estiver escondido, você estará trabalhando. Kirak disse com confiança. Trabalhando em o que exatamente? Haskell perguntou cético enquanto batia os dedos repetidamente na mesa à sua frente. Diga-me, o que você sabe sobre a forma como os portões são montados? Kirak perguntou com um sorriso inteligente no rosto. O trio se entreolharam e encolheram os ombros coletivamente. Não muito, por quê? Haskell perguntou, estreitando os olhos e olhando para eles com suspeita. Os dois sorriram. Porque se você quiser garantir que esta cidade caia, você precisará saber algo sobre isso. Prometemos ajuda, demos bastante, mas há mais uma coisa que você precisa fazer, e a cidade será sua, mas vai exigir muita prática. Shanda respondeu. Estamos mandando fazer uma réplica de um mecanismo para você. Você vai aprender como quebrá-lo, abra o portão, aparafuse esse mecanismo para que ele não feche, e a General Henry poderá beber com o General Boabdil em seu escritório particular. Você me entendeu? Kirak perguntou. Mas, e Petir? Coruja perguntou categoricamente. Estamos lançando sondagens, em busca de qualquer indício dele. Enquanto isso não há mais nada que você possa fazer sobre isso, então apenas seja produtivo, você estará comendo, dormindo e bebendo equipamentos até você poder fazer isso sob quaisquer condições. Então, quando estiver pronto, apresentaremos a oportunidade de atacar, se tivermos notícias sobre seu companheiro. Avisaremos você, se não o fizermos, ninguém saberá onde ele está, e não é problema, pelo menos não esse tipo de problema. Kirak respondeu com inteligência, e chamou uma garçonete trazendo vinho, ela serviu um pouco para todos na mesa. Shanda sorriu em seu estilo mais amplo e charmoso, e ergueu a xícara. Para a vida, para a vitória, e para a liberdade do passado. Ela disse, foi repetido por todos, embora com alguma relutância por parte daqueles preocupados com a vida de Petir, mas foi repetido, e eles beberam profundamente até que suas xícaras estivessem vazias. Crossroads, sede da teocracia. O general Boabdil estava com emoções confusas enquanto se sentava à mesa com o seu Estado-Maior. Então, nós matamos vários deles, só restam 3 agora, certo? Ele perguntou. Sim, senhor. O comandante Eiqueren respondeu enquanto lia um documento. Quanto isso nos custou? O general Boabdil perguntou categoricamente. Bem, 30 soldados morreram queimados no incêndio, junto com 20 civis, naquele prédio, mais 25 cidadãos morreram queimados quando o fogo se espalhou, até que pudesse ser contido e apagado. Poderia ter sido muito pior, mas tivemos sorte, mais ou menos, tinha chovido antes disso, então a umidade ajudou a conter as chamas. Eiqueren respondeu infeliz. Além disso, o que estava encurralado no bar matou 2, e feriu mais 2, os 3 restantes ainda estão foragidos, e na noite em que o que estava no bar foi morto, houve um assalto. Quando os equipamentos foram entregues, e as caixas abertas, não havia nada lá além de pedras. Prendemos os ferreiros relevantes por não garantirem adequadamente suas mercadorias, rescindimos seus contratos, e suas lojas foram confiscadas. É um gesto vazio, na verdade, mas, bem, essa é a lei. O vice-comandante Ira disse infeliz enquanto ela gentilmente colocava seu próprio documento sobre a mesa, e alisava o papel barato. Mais algum movimento da General Henry? O general Boabdil perguntou gravemente. Pequeno, seus dragões parecem sondar nossas defesas, verificando nossos posicionamentos, e onde concentramos nossos soldados, e notamos que suas manganelas parecem ajustar seu fogo depois. Os danos à cidade foram bastante leves, e eles desistiram de derrubar as paredes com pedras. Não entendo, comandante Eiqueren disse taciturnamente. Entendo. O vice-comandante respondeu. Nosso ferimento ao dragão a assustou, e ela viu que poderíamos machucá-los. Ela dependia muito do uso de seus dragões para libertar soldados que pudessem nos flanquear ou nos cercar, para atacar por dentro e semear o caos. Agora ela não acha que eles conseguirão, e ela está tentando encontrar uma maneira de garantir que eles consigam. Eu concordo, isso parece o mais provável. Recebemos alguma notícia sobre as novas divisões vindas de Kami Miyako? O general Boabdil perguntou esperançoso. Sim, senhor, 3 semanas, e eles estarão aqui com mais 75.000 soldados, infantaria,
e cavalaria, sem armas de cerco, são muito lentas, mas com tantos teremos uma vantagem numérica significativa, e a cidade para nos ancorar. Comandante Ikeren disse com um sorriso crescendo em seu rosto. Isso pode ser suficiente, mas sério, 3 semanas? Ele perguntou. Sim, a astróloga de 1000 milhas relatou um grande exército de 20.000 em outro lugar com o qual eles tiveram que lidar. Não é uma grande divergência, mas acrescenta uma semana. Ikeren acrescentou. Infeliz, mas eles podem lidar com isso. Ele encolheu os ombros. Já aguentamos por um tempo, podemos aguentar mais um pouco. Suponho que teremos que fazer isso, mas se ela souber que eles estão a caminho, ela pode atacar antes disso, quer o triplo dos soldados em turno, e 1000 na reserva no ponto central além de cada parede, a 20 metros, derrube edifícios para abrir espaço para eles se for necessário. Mas quero que eles sejam capazes de responder a qualquer ataque às paredes em qualquer posição em questão de minutos. Boabdil disse pensativo. Isso será feito, senhor. Mais alguma coisa? O vice-comandante perguntou com um sorriso predatório. Nada por enquanto, mantenha-me informado. O general respondeu, e levantou-se, sinalizando o fim da reunião.